Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Se liga, vamos começar de olho na tela, série exercícios matemática, números inteiros, operações e propriedades, números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades, MMC, mínimo múltiplo comum, raciocínio lógico. Muy bien, questão na tela, a médica do Hospital da Corporação recebeu um lote de comprimidos de complementos vitamínicos que estimou ter mais que 150 e menos que 200 comprimidos. Ela decidiu separá-los em grupos pequenos e percebeu que separando de 7 em 7, sobravam 3 comprimidos. E separando de 12 em 12, sobravam também 3 comprimidos. O número total de comprimidos. Bom, o número total de comprimidos está compreendido entre 150 e 200. Separando de 7 em 7 ou de 12 em 12, sobravam sempre 3. Então, a quantidade de comprimidos é o MMC de 7 e 12 mais 3. Não é isso? Não necessariamente é o MMC, mas eu vou calcular pelo MMC. Presta atenção. Como o 7 é um número primo, o MMC de 7 e 12 é 7 vezes 12, dá 84. Olha para mim aqui. Como o 7 é um número primo, o MMC entre 7 e 12 é 7 vezes 12, 84. Volta na tela. Só que 84 não é um valor entre 150 e 200. Professor. Então aqui eu vou dobrar. Por isso que eu te falei, ó, se liga. Eu te falei, eu vou calcular pelo MMC, mas eu não necessariamente vou usar o MMC, mas vou usar algum múltiplo disso. Então 184 vezes 2, 168. Não é isso? Agora é um valor entre 150 e 200, 168. Só que lembra, separando de 7 em 7 ou de 12 em 12, sempre sobra 3. Então é 168 mais 3, o que dá 171 comprimidos. Alternativa de letra C. Olha para mim aqui. Deixa eu só arrumar aqui na tela a alternativa. Olha para mim. Se liga que sempre sobra esses 3. Então eu vou fazer o MMC de 7 e 12. Vou chegar num valor desse múltiplo entre 150 e 200. Mas eu tenho que somar mais esses 3. Então eu cheguei no 168. Mas 168 não é a minha resposta. E tem nas alternativas. Você tem que ficar ligado para não fazer cagada. Vai por mim. Seguimos. Considere a soma 1/6 mais 3/8 mais 7/10 igual a A sobre B. Sendo os números naturais A e B primos entre si, o valor da soma A mais B. Então vamos somar 1/6 mais 3/8 mais 7/10. MMC de 6, 8 e 10. Para fração 6, 8 e 10, por 2 dá 3, 4 e 5, por 2 dá 3, 2 e 5, por 2 dá 3, 1 e 5, por 3 dá 1, 1 e 5, por 5 dá 1, 1 e 1. Feito. Lembra que no MMC você só divide os resultados que dão valores exatos, por isso que em algum momento eu fiquei dividindo só o 4. Aí agora eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, MMC é 120. 120 dividido por 6 dá 20, vezes 1 dá 20. 120 dividido por 8 dá 15, né, professor? 15 vezes 3, 45. E 120 dividido por 10 dá 12. 12 vezes 7, 84. Quando eu somar, eu vou achar 149 sobre 120. Não é isso? É isso mesmo, professor? É, 149, ó.
20 mais 45 dá 65, mais 84, 149. Salvo engano, eu consigo simplificar isso aqui por 3, não é isso? Consigo simplificar isso aqui por 3, professor? Não, não consigo, professor. Eita, pega, professor. E agora? E agora, professor? Não consigo simplificar por 3. Eu achei que dava 149, mas é o 147. Ah, é verdade. Professor, por 7. Não, é 49, não 149. Professor, então aqui eles já são primos entre si, porque não dá para simplificar. Olha para mim. Se não dá para simplificar, já é uma fração irredutível e entre eles são primos entre si, porque eles não têm fatores em comum. Se eles não têm fatores em comum, eles são primos entre si. Números que especificamente dividem só o 149, mas não dividem o 120, e números que especificamente dividem só o 120, mas não dividem o 149. Meu Deus, professor. Deus abençoe. Eles já são primos entre si. Então, a soma de A mais B, 149 mais 120, totalizando 269. Nó! Meu Deus, olha para mim. Professor, eu achei que primos eram sempre só números menores. Detalhe, dentro disso que você acabou de falar, que você achou. Os números primos em si é uma coisa, mas na questão ele diz que A e B eram primos entre si. Entre si é que eles não têm divisores em comum. Por isso que eu lá tentei simplificar. Ah, mas dava por 3? Não, não dava. Parecia que dava, mas não dava. E por 7 também não dava. Que o 120 nem dá, e o 149 também não. E o 12 não dava, porque o 12 é par. Então, assim, eles não têm divisores em comum. Se eles não têm divisores em comum, eles são primos entre si. E a soma do A mais o B, 269. Querida! Na tela, volta. Vamos trabalhar. Em um grupo de 64 policiais civis e militares, 24 são civis. Metade dos policiais militares é casada e há um total de 36 policiais solteiros. Neste grupo, o número de policiais civis casados é... Então, vamos lá. 64 civis e militares. 24 são civis, então 40 são militares. É fácil fazer essa distribuição. Tá certo? Eu vou só diminuindo. Se 24 são civis, 40 são militares. Metade dos policiais militares é casado. Então, 20 casados. E, obviamente, 20 solteiros. Muito bem. E há um total de 36 policiais solteiros. Se já tem 20 solteiros aqui, eu preciso de mais 16 solteiros aqui. Solteiros aqui. Se tem 24 civis e 16 são solteiros, por certo e por óbvio, 8 são casados ou casadas. Aqui a questão falou casada. Casado, casada, dá no mesmo, é casado. Tá certo? Então, o número de policiais civis casados, aqui ó, civil, militar, 8. 8. Olha para mim. Professor, isso não é conjunto? Pode ser, mas isso é matemática básica. 64 policiais entre civis e militares. 24 são civis, então 40 são militares. A metade dos militares são casadas. 20 militares casadas, 20 militares solteiras. Mas tem 36 solteiros. Então, se tem 20 militares solteiros, tem 16 civis solteiros, para fechar os 36. Mas se tem 24 civis e 16 são solteiros, 8 são casados. Só mais subtrair, só mais subtrair, só mais subtrair. E foi. Para frente. Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim, ele deu 2/5 das suas miniaturas para o irmão Gesso. Das que sobraram, ele deu 1/3 para o seu irmão Gilson. E as 48 restantes ele deu para a irmã Glória. O número de miniaturas que Gilson recebeu foi... Olha que questão legal. Essa aqui eu vou fazer de um jeito bem diferente. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele deu 2/5, 2/5, 2/5. Ele deu para Gerson. Tá lá. Aí do que sobrou, e o que sobrou foi isso aqui, ó. Isso aqui foi o que sobrou. Se você tá vendo aqui, ó, já é 3 partes mesmo. Ó. Aí ele deu 1/3 para Gilson. Então aqui, 1/3 é Gilson. E as 48 restantes, ele deu para Glória. Glória. Bom, vejamos, professor.
Se 48 está para duas casinhas, então aqui é 24 e aqui é 24. É verdade? Aí ele quer o número que Gilson recebeu. Gilson é uma outra casinha. Então é 24. E se ele pedisse Gerson, Gerson tem duas casinhas. Então também seria, então também seria 24 e 24. Gerson seria 48. Mas ele não pediu Gerson, ele pediu Gilson. E Gilson é 24. Olha para mim. O jeito mais infantil de fazer a questão, na minha humilde opinião, e você pode discordar de mim, ou discordar, na verdade não é discordar, é discordar de mim, mas o jeito mais infantil de fazer a questão é o jeito mais resoluto. Porque ele me deu 2/5, aí eu dividi em 5, aí peguei 2. Aí do que sobrou 3 partes. Ele pegou 1/3. Porra, eu já tenho lá as 3 partes, peguei uma delas. E o restante 48 foi para a glória. O 48 é relacionado a 2 partes, então cada parte é 24. E aí as outras partes também são 24. E aí Gilson, 24 carrinhos, 24 miniaturas. O jeito mais infantil, mais arcaico e mais medieval é o jeito mais resoluto, na minha opinião. E que pode ser na sua também. Seguimos adiante. Os números naturais foram escritos em uma tabela de 4 linhas com a figura a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Observa que eles estão fazendo zigue-zague. Começando aqui embaixo, ó, subiu, desceu. Né? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí subiu, 12, aí desceu. 13, 14, 15, 16, 17. Aí subiu. Não é isso? Está no zigue-zague. As linhas são numeradas de baixo para cima e as colunas são numeradas da esquerda para a direita. As linhas são numeradas de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E as colunas da esquerda para a direita. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e vai. O número da linha e o número da coluna, onde está o número 2022, são respectivamente. Observe que entre subir e descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois entre subir e descer, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui se eu fizer 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então está se repetindo de 8 em 8. Não se repetindo, perdoe-me, mas crescendo de 8 em 8. Então eu vou pegar esse 2022 e vou dividir por 8. 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8 dá 16, subtrai dá 4, 42 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 8 dá 40, subtrai dá 2, baixo 2, 22 dividido por 2 dá 2, não é isso? E vezes 8 dá 16 e subtrai dá 6. Então observe, e apenas observe, eu tenho 252 subidas e descidas. 252 subidas e descidas. Observe. Subiu e desceu, deu 8. Subiu e desceu, deu 8. Subiu e desceu, deu 8. Eu tenho 252 subidas e descidas. Aqui é um ponto de atenção, porque eu tenho 252 e aqui eu chego no 253. Só que, por um detalhe, e apenas por um detalhe, sobe e desce. Sobe e desce. Então, quando sobe e desce, é a primeira e a segunda coluna. Quando sobe e desce, é a terceira e a quarta coluna. Então, esse 252 tem que ser vezes 2. E aí eu estou falando de 504. E eu passei da 504. Eu tenho 252 oitavas completas. 252 oitavas completas. Questão de raciocínio lógico. Eu tenho 252 oitavas completas. Olha para mim. Só que a oitava é um sobe e desce. Ela leva 2 colunas. Ela sobe e desce, deu 8. Sobe e desce, deu mais 8. Sobe e desce, deu mais 8. Então, a oitava leva 2 colunas. Eu tenho 252 oitavas completinhas. Então, vezes 2, eu tenho 504 colunas. E aí, agora no que sobrou, eu vou até o 6. Até a sexta posição. Então, eu estou na 504 completa, aí eu comecei a subir. Aí subi 1, subi 2, subi 3, subi 4. Aí virei 5, virei 6. Então, aí subi a 505 e estou descendo a 506. E aí eu subi 4, 5, 6. Então, eu estou na terceira linha
dá 506 colunas. Porque eu tenho 504 colunas completinhas, e aí eu comecei a subir 1, subir 2, subir 3, subir 4. Aqui eu fechei a 505, desses 5, cheguei na 6, dá 506, não é isso? Dentro da organização, uma questão muito, muito, muito bem feita. Uma baita de uma pegadinha, sabe por quê? Por conta desse 253, bem aqui. Desse 253. Aí eu estou na 506 e estou descendo, né? O 5 e o 6. Então eu estou na terceira linha da 506 colunas, o que dá na letra D. E você, eventualmente, até entendeu a lógica, mas marcou a letra B no terceira linha, que 253 coluna, mas não é 253 coluna, porque cada oitava levam 2 colunas. E eu tenho 252 oitavas completas. Então, 252 vezes 2, que dá 504. Aí subi 4, desci 5, desci 6. Então, levei a 505, estou na 506, terceira linha, 506 colunas. Sensacional. Professor, dá uma olhadinha para mim. Com todo respeito, uma bosta, né? Não é. Questão da banca. Daquilo que você precisa, para o que eu tenho certeza que se você encontrar na prova, você vai fazer. Vamos seguir. Considere os números 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67. 552, 652, 654. Tá bom. Os números P, Q e R são, respectivamente, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 números ímpares. Então, 9 vezes um ímpar dá ímpar. Aqui eu tenho pá. Qualquer quantidade de pá, ainda assim é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes o par dá par. E aqui eu tenho 1 ímpar, 2 ímpar, 3 ímpar, 4 ímpar, 5 ímpar, 6 ímpar, 7 ímpar, 8 ímpar. Eu tenho 8 vezes um ímpar. Ah, professor, mas é 1, o 3, o 7, mas não se preocupe, é o ímpar. E ímpar vezes 8 dá par. Então, meu resultado é ímpar, par e par. Ímpar, par e par é a letra B. Só que agora eu vou te explicar o que acontece. Calma-te, calma-te. Olha para mim, respire, respire. Seguinte, par vezes par vezes ímpar, ímpar vezes par vezes ímpar. Par vezes par é sempre par vezes ímpar é sempre par, ímpar vezes par é sempre par, ímpar vezes ímpar é sempre ímpar. Então, eu tenho um 9 que é ímpar vezes o ímpar, vai dar ímpar. Eu tenho um 9 vezes um par, vai dar par. E um 8 que é par vezes um ímpar, vai dar par. Aqui é o resumito. Aqui é o resumito das operações. Olha para mim. Somas e multiplicações, e aí subentenda-se subtrações e divisões. Somas, subtrações, multiplicações e divisões. Somar, par mais par dá par. Par mais ímpar dá ímpar. Ímpar mais par dá ímpar. Ímpar mais ímpar dá par. Estou falando só de 2 em 2. Não é isso? Aí quando eu vou para a multiplicação, par vezes par é par vezes ímpar é par, ímpar vezes par é par, ímpar vezes ímpar é ímpar. Se tu se ligar nisso, basiquinho, essa questão que parecia ser um absurdo e eu tinha que somar todos os números, eu não precisava, tu chega no resultado. Mas é capciosa, tem que ficar ligado. Volto na tela. Pedro e João possuem quantias diferentes no bolso e ambos sabem quanto o outro tem. João diz para Pedro, como eu tenho R$62, se eu te der R$12, ainda ficarei com o dobro da quantia que você tem. Peraí. Ele tem 62 e se ele der 12, obviamente ele vai ficar com 50 e ele diz que 50 é o dobro do que a quantia que você terá. Não, ele terá 25, porque 50, se é o dobro de 25. Bom, mas ele não tinha 25, ele recebeu mais 12 para chegar no 25, não é isso? João diz para Pedro, como eu tenho 62, se eu te der 12, então ele deu 12. João e Pedro. João perdeu 12 e, obviamente, Pedro ganhou 12. Ele diz, eu ainda ficarei com o dobro da quantia que você terá. Então, ele terá 25, porque o dobro de 25 é 50. Se ele terá o dobro, Pedro terá a metade. Olha para mim. Se João tem o dobro, Pedro tem a metade, 25.
Só que ele chegou nesses 25 somados esses 12 que João deu para ele. Então, para chegar nos 25 somados 12, de certo por certo, Pedro tinha 13 reais. Como se eu sabe, professor? Porque 25 menos 12 dá 13. Para chegar aqui, ó, nessa conta aqui. 25 menos 12 dá 13. Então, Pedro, 13 reais. Não, professor, não. Pedro tinha inicialmente 13 reais. Não é fácil assim, professor. Nem vou te mostrar minha cara para tu não ficar chateado comigo, porque é fácil sim. Próxima. Gael, Miguel e Gabriel estão nessa ordem em uma fila que possui 26 pessoas no total. Sabe-se que o mesmo número de pessoas antes de Gael, ao mesmo número de pessoas antes de Gael, Miguel e Gabriel. Miguel. Então, aqui, né, antes dele tem o mesmo número de pessoas depois dele. Há 4 pessoas entre Gael e Miguel. Lembra que tem 26 pessoas ao todo. E há 5 pessoas entre Miguel e Gabriel. 5. Então, se eu contar aqui, ó, 1 com 4, 5, com 1, 6, com 5, 11, com 1, 12. Então, aqui nesse interstício tem 12 pessoas. Aí ele diz, é correto concluir que, vamos com calma, tem 12 pessoas. Gael mais 4, Miguel mais 5, Gabriel. Ao todo tem 12. Nesse pedaço. Só que tudo tem 26. Então, se eu pegar 26 menos 12, 26 ao todo menos 12, dá 14. Como para frente de Gael e para trás de Gabriel tem a mesma quantidade, é só dividir por 2, isso dá 7. Então, aqui tem 7 pessoas e aqui tem 7 pessoas. Pensando que aqui é o início e lá é o fim. Lá depois de Gabriel é o fim. Aí ele quer, é correto concluir. Gael é o 7º da fila. Tem 7 pessoas antes dele. Gael é o 8º. Meu Deus. Gabriel é o 20º. 8º. Aqui tem mais 4. Vou até o 12º. Esse aqui é o 13º. Eu vou até o 18º. Esse aqui é o 19º. Não é o 20º. Miguel é o 13º da fila. Já acabei de fazer isso ali. Tem 7 antes de Gael. Gael é o 8º. Tem mais 4 depois de Gael. Chega até o 12. Miguel é o 13. É o 13º. Aí tem mais 5, 18. Gabriel é o 19º e tem mais 7 depois dele, chegando no total de 26 pessoas. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Lógicazinha. Com operações com números. Observe, eu estou somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Só estou fazendo isso. E não só na demagogia da facilidade, não. É porque é só essas contas, não estou nem dizendo que são fáceis, mas são só essas contas. Tu consegue fazer, tenho certeza que tu consegue. Olha na tela. Os alunos, professor, volta ali. E as outras alternativas? Estão erradas. Há 12 pessoas depois de Miguel. Não, depois de Miguel tem 13 pessoas. Se ele é o 13º, tem mais 13 depois dele. Há 9 pessoas entre Gael e Gabriel. 4 mais 5 dá 9, mas tem Miguel também que faz o 10. Eita pega, professor. Bem que tu disse que era fácil. Pois é. Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus Futebol Clube. A quarta parte do total torce pelo Nacional. E os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol. O número de alunos dessa turma que torce para o Manaus, para o Manaus é 1/3. Para o Nacional é 1/4. E o restante, bom, vamos ver quem é o restante. 1/3 mais 1/4, se eu fizer um MMC de 3 e 4, como 3 é primo, dá 12. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 dá 4, 12 dividido por 4. Nossa, essa canetinha hoje está descalibrada. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3, ou seja, 7 dozeavos. 7 dozeavos. Muito bem. Isso é o que torce para o Manaus e o Nacional. Então, o que não torce é o 12 dozeavos, 12 dozeavos menos 7 dozeavos. O que eu faço com essa canetinha descalibrada? Tá, ela tá bugando. Ó, tá vendo? Pode ver, ó. Ela tá falhando.
quando eu começo a escrever muito. Acho que vai melhorar aqui agora. Descalibra e recalibra. 12 dozeavos menos 7 dozeavos. Isso é igual a 5 dozeavos. 5 dozeavos é igual a 35. Aí aqui vem uma magia bem interessante. Bem interessante. Ele pediu o número de torcedores que torcem pelo Manaus. Presta atenção no que eu vou fazer aqui contigo. Presta atenção. 1/3 corresponde a 4 dozeavos. 1/4, 3 dozeavos. Então, eu estou falando de 4 e de 5. Então, 5 dozeavos é 35. 4 dozeavos é o valor que eu quero achar. São os torcedores do Manaus. Se tu prestar atenção, e aqui é o pulo do gato, 12 é igual nos dois. Então, eu não preciso considerar esse 12. Não preciso. Eu não preciso considerar esse 12. Basta eu pegar esse 35 e dividir por 5, eu acho que é 7. E pegar esses 4 e multiplicar por 7, e eu acho 28. Então, eu tenho 28 torcedores do Manaus. Olhe para mim. Parece uma questão capciosa, que eu vou usar muito mais coisa da matemática. Não, eu somei as frações. 1/3 mais 1/4, deu 7 dozeavos. Peguei o restante disso, 5 dozeavos. Esses 5 dozeavos são 35 pessoas. 35 pessoas. Aí eu quero saber quantos torcedores torcem para o Manaus, que é o terço, que é 4 dozeavos. Bom, se 5 dozeavos é 35, 4 dozeavos é quanto? É quanto, perdão. Observe que os denominadores são 12. Eu não preciso me preocupar com eles. Basta eu usar o numerador e o número total que eu tenho. Eu tenho 35 para o 5. Se eu dividir, dá 7. Aí eu pego esse 7 e multiplico por 4. Chego no 28. Ah, não tenho o que fazer. Parece difícil. E, num primeiro momento, é mais complexo. Mas, depois você, à medida que você vai mexendo, você diz assim, facilitou-se minha vida. Facilitou-se minha vida, né? Facilitou-se. Eu estava aqui só olhando aqui a resolução da questão para poder, né? A gente tem o jeito difícil, o jeito fácil, o jeito mais ou menos, o jeito que a gente acha melhor, o jeito que a gente acha pior. E, no final de tudo isso, tem um jeito que é o que vai dar certo. O jeito que a gente quer resolver. E que nós vamos resolver. Até lá. Um encontro de família foi organizado por 5 casais. Cada casal tem 4 filhos. Todos casados e com 3 filhos cada um. Ô, glória! Que família grande! Todas as pessoas citadas compareceram ao encontro. O número de pessoas nesse encontro, bom, peraí, 5 casais, que no caso, vezes 2, já são 10 pessoas. Cada casal tem 4 filhos, então eu estou falando de 5 vezes 4, 20 filhos, todos casados, então vezes 2 pessoas, 40 pessoas. Marca aí, ó, 5 casal, todos com 4 filhos. E cada filho desses 20 tem 3 filhos, que dá 60 pessoas. Todas as pessoas citadas compareceram. O número de pessoas nesse encontro é os 10 casais, com mais os 40 casais dos filhos, com mais os 60 filhos dos filhos. Totalizando 110 pessoas. Olhe para mim. Um casal é formado por 2 pessoas, tem 5 casais, dá 10. Cada casal tem 4 filhos, então 5 casais vezes 4, 20 filhos. Só que cada filho é casado, então 20 vezes 2 dá 40. E cada um desses 20 filhos tem 3 filhos, então 20 vezes 3, 60. Aí somando tudo, 110 pessoas. Alternativa de letra E. Não, professor, não é só isso, não. Tem que ser mais difícil, professor. Não tem. 12 amigos foram ao restaurante e resolveram dividir a conta igualmente entre eles. Como um deles estava sem dinheiro, cada um dos outros 11 amigos teve que pagar um adicional de R$ 5,40. O valor total da conta. Peraí. Se cada um dos 11 teve que pagar R$ 5,40, o valor do que não tinha dinheiro, o valor do pelego que não levou dinheiro, a conta dele era 5,40 vezes 11, que dá 54 mais 5,40, que dá 59,40. Então, a parte do pelego que não tinha dinheiro era 59,40. Mas observe, resolveram dividir a conta igualmente.
Então, na verdade, esse 59,40 era a parte de todo mundo. Então, a conta total é 59,40 vezes 12. Olhe para mim. Cada um dos outros 11 teve que pagar 5,40. Então, a parte que cabia ao brasileiro que estava sem dinheiro era 5,40 vezes 11. Então, a parte da conta dele era 54 mais 5,40, 59,40. Fazendo uma continha mais rápida do 11 vezes 10, 5,40 vezes 10 é 54, 5,40 vezes 1 é 5,40, 54 mais 5,40, 59,40. Então, a parte desse camarada era 59,40. Só que eles dividiram a conta igualmente. Então, esse camarada, a parte dele é 59,40. Então, a conta era 59,40 vezes 12, que era a parte de cada um. Quando você multiplicar, você vai ter 594 mais 59,40, que dá basicamente 118,80. E aí, quando você somar 8, 12 sobe 1, 11, sobe 1, 712,80. Observe essa multiplicação que eu fiz, porque eu não fiz lá vezes o 12 diretão, eu fiz vezes o 10, 594, 59,40, e fiz vezes o 2, que é só dobrar, 59,40, é 118,80. Aí, quando eu somar, aí você chega no resultado, não é isso? De 712,80. Até a forma de somar também. Ou também no português certo, né? Em certo estado, a Corregedoria de Missões Especiais tem o seu diretor trocado de 8 em 8 meses. E a Corregedoria de Operações tem o seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021, as duas coordenadorias tiveram seus diretores trocados simultaneamente. A próxima troca simultânea, ou seja, um é de 8 em 8 meses, o outro é de 10 em 10 meses. Entre 8 e 10, o MMCs, por 2 dá 4 e dá 5, por 2 dá 2 e dá 5, por 2 dá 1 e dá 5, por 5 dá 1 e dá 1, quando dá 1 e 1 paramos, acabamos, não é isso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, vai ser daqui a 40 meses. Então, se eu estou em julho, eu vou com mais 5 meses, olha para mim agora que nós vamos contar, mais 5 meses até dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Aí eu tenho mais 12 meses de 22. Então, vamos lá. Eu tenho 5 meses para encerrar 21. Eu tenho 12 meses em 22. Eu tenho 12 meses em 23. E eu tenho 12 meses em 24. Opa, aqui já deu 41, mas é só 40. 12 mais 12 mais 12, 36. 36 mais 5, 41. Mas é só 40 meses. Se fosse 41, eu encerraria aqui em dezembro de 24, mas era com 41, só que é 40. Então, é um mês antes, eu estou falando de novembro de 2024. Novembro de 2024, letras Ds. Olha para mim! Calendáriozinho, lógica. MMC, matemática. Choca um com o outro, o ano é de 12 em 12 meses, eu terminei o ano de 21, 5 meses, joguei mais o ano de 22, mais 12, cheguei a 17, joguei mais o ano de 23, mais 12, cheguei a 29, preciso de mais 11 para inteirar 40, então mês 11 de 24, novembro de 2024, deu na veia. Bem querido, né? Bem de boa, não tão suave na nave assim, mas muito possível de tudo ser resolvido da melhor forma possível. E dessa parte nós encerramos por aqui, porque eu tenho certeza que você vai saber fazer, vai saber como fazer, vai resolver, vai acertar. Razão em proporção, porcentagem, regra de 3, fazendo exercícios de matemática. Comigo mesmo, professor Lustosa. Vamos que vamos! Primeira questão ali, ó. Uma delegacia possui 12 carros para patrulha diária e a garagem tem combustível suficiente para todos por 42 dias. Entretanto, soube-se que 2 carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante 2 meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes por, no máximo, então, pera lá, carros e combustível. Eu tenho 12 e combustível para 42 dias, mas tem 2 carros com problema, então eu vou ter só 10 carros depois. E aí, esse combustível, deixa eu só exemplificar, né? 42 dias, combustível para 42 dias. Quantos dias a mais? Vamos trabalhar, regra de 3 simples. 42 sobre x, e a pergunta é, com menos carros rodando, o meu combustível vai durar mais dias ou menos dias? Pensa comigo. Olhe para mim.
eu tenho menos carros rodando. Então, eu tenho menos consumo de combustível. Então, esse combustível dura mais dias. Eu tenho menos carro rodando. Se eu tenho menos carro rodando, eu tenho menos consumo de combustível. E se eu tenho menos consumo de combustível, eu tenho combustível por mais tempo. Então, menos carro rodando significa combustível por mais dias. Menos carros, mais dias, grandezas inversamente proporcionais. E, dito isto, a fração 12/10 vai ser 10/12. Aí agora é só fazer meios por extremo. E eu estou falando de 10x, e 42 vezes 12 vai dar 420, com 84 eu estou falando de 504. Isso, 42 vezes 12 é 420 vezes 10, com 84, 405. Então, x é igual a 504, dividido por 10, opa, sai daí, 504 dividido por 10, eu estou falando de x igual a 50,4 dias, que é, dentro do que ele falou, restante no máximo por 50 dias. O 0,4 dias a gente não vai sofrer por ele, 50 dias. Olha lá, comigo. 2 carrinhos a menos, 8 dias a mais de combustível. Nossa, professor, que delícia, né? Pois é, para você ver. Muito queridão, né? Seguimos adiante. Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que do ano anterior. E em 2011 foi 40% maior do que do ano anterior. Neste município, o índice pluviométrico em 2011 foi em relação ao início de 2009. Então, pera lá. 2009, 2010, 2011. Em 2010, ele foi 30% menor do que em relação a 2009. Então, como eu não sei o índice pluviométrico em 2009, eu vou dizer que ele foi 100. Porque em porcentagem, o melhor valor a se trabalhar quando eu não sei o valor é o 100. 30% menor é menos 30. Então, em 2010 foi de 70. Aí, ele diz que em 2011 foi 40% maior do que em relação a 2010. Então, eu estou falando de 40% de 70. E aí, 40% de... Opa, já botei a multiplicação. 70, nós estamos falando 0 com 0, 0 com 0, 28. Então, aqui eu tenho mais 28. E aí, em 2011, foi 98 o índice pluviométrico. Agora, a comparação devida de 2011 para 2009, eu sei que ele foi de 100 para 98. E de 100 para 98 é menos 2. Menos 2 de 100, basicamente, é menos 2%. Então, foi menor comparado 2011 com 2009. 2011 é 98, 2009 é 100. Professor, de onde o senhor tirou esse 100? Olha para mim. Tirei da porcentagem. Não, mas ele não te deu esse valor. Exatamente por isso. Como ele não me deu, em porcentagem, quando não é dado o valor, é melhor usar o 100, porque pelo menos a minha base de conta fica mais fácil. E quando eu comparo 98 com 100, eu estou falando de 2 a menos, e 2 a menos de 100 é 2%. Então, 2% menor, alternativa correta, alternativa de letra D. Meu Deus, que delícia! Muito bem. Considere que x representa 40% de y. Nesse caso, a porcentagem de y representa de x. Eita, pega, professor. X, 40% de y. Filho, não sofre. Y é 100, x é 40. Pronto. Pronto, acabou. Se x é 40% de y, coloca y como a base de 100 e x é 40. 40% disso é 40. Agora, y correspondente a x. Pô, peraí. Agora, x é a base. Se 40 é 100%, 100 vou chamar aqui de A, né? É o que eu quero achar. Aí eu vou lá, nos meios para os extremos da minha porcentagem. 40A é igual a 10.000. A é igual a... Opa, professor. 10.000 sobre 40. A é igual a 1.000 dividido por 4, 250%. Então, a porcentagem que y representa de x, 250%. Y é 100, x é 40. Então,
40, dobrei 80, mais metade 20, ou seja, vezes 2,5, 250% maior. Bem de queridão. Mas bem de queridão. Professor, não seria 150%? Porque o senhor dobrou para 80 e mais a metade, 20, 60. Pois é, o 60 de 40 é o 150. Mas o 100 de 40 é o 250. Por isso que, olha aqui na tela, ó, é essa porcentagem aqui. Ele não pediu o quanto aumenta, ele pediu a representação total. Então, 100 de 40 é 250% sim. Olha para mim para você não confundir esse bagaço. Se você confundir, você perde. E tem o 150 ali. A banca FGV tem esse detalhe. Tipo assim, ela coloca a resposta errada, mas que parece que está certa. Então tem que ficar ligado para não errar. Beleza? Tela para nós. De novo, Carlos ganha 80% a mais do que Antônio. Antônio ganha N% a menos do que Carlos. O valor de N é D. Toma, professor. Toma nada, filho. Se Antônio ganhar 100, Carlos ganha 80% a mais. Então, Carlos ganha 100 mais 80, ou seja, 180. Se Antônio ganhar 100, Carlos vai ganhar 180, 80% a mais. Agora, Antônio ganha N% a menos que Carlos. É o mesmo 80. Porque se Carlos ganha 180 e Antônio ganha 100, Antônio ganha 80 a menos. O valor de N. Bom, o valor de N é assim, 180 é 100%, 80 é X. Porque agora a base da conta é o salário de Carlos. Carlos, lá no começo, ganha 80% a mais que Antônio. Antônio era o 100. E Carlos era o 100 mais 80, 180. Agora, Antônio ganha N% a menos que Carlos. A base agora é de Carlos. 180 é o que Carlos ganha, 80 a menos o que Antônio ganha, quanto corresponde a. Fazendo meios por extremos, 180x é igual a 8.000. X é igual a 8.000 dividido por 180, 0 com 0. Aí agora eu vou te ensinar uma pegadinha. Se eu simplificar, não é isso? Se eu simplificar, professor, o senhor esqueceu de um negócio ali. 80 vezes 100, não esqueci de nada não, filho. Vamos trabalhar. Se eu simplificar, eu tenho 400 dividido por 9. 400 dividido por 9. E agora, quando eu dividir 400 por 9, dá 4. 4 vezes 9, 36. Subtrai dá 4. Baixa o 0, 4. Dividido por 9 dá 4. 4, 36. Subtrai dá 4. Se eu trouxer um 0 do além, vai continuar dando 4, 4, 4, 4, 4. Então, x é igual a 44,44%. É uma dízimas periódicas. E 44,44% é aproximadamente 44%. Olha para mim. Eu prefiro simplificar o 800 por 18, já que eu tenho dois números pares, por 2 e chegar no 400 sobre 9, que essa divisão do 400 por 9, para mim, ela é mais inteligível. Porque eu sei manusear melhor o 9 do que o 18. E aí 400 dividido por 9, 4, 36, sobra 4 baixo 0, 40 dividido por 9, 4. 36 sobra 4 baixo 0, 4, 44,444444. 44%. Ah, bem querido. Bem querido. Mas bem mamãezona. Próxima. Professor, mas só tem porcentagem nisso? É, não tem problema não. Deixa aqui. Em um grupo de pessoas, 40% delas são homens. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa. Olha a questão. Em um grupo de 100 pessoas, 40 são homens. Não, professor, ele não disse que eram 100 pessoas. Eu sei, querido. Mas como ele deu 40% e não deu o valor total, eu considero como 100, que fica mais fácil de eu trabalhar. E aí, por óbvio, 60 são mulher. Agora ele quer 60 comparado ao 40. Olha, não é o 100 comparado ao 40, é o 60. Então, se 40 é o 100%, 60 é o X. E aí, nos meios por extremo, quando tu calcular, 40x é igual a 6.000, x é igual a 6.000 dividido por 40, x é igual a 0 com 0, 600 dividido por 4, 150%. Olha para mim. Faz a comparação certa. Ele pediu agora
a quantidade de mulheres comparada aos de homens. Então é o 60 comparado a 40. Ele não pediu a quantidade de pessoas total comparada aos homens, que seria o 100, que daria o 250. Ah, eu me liguei, professor. Olha aqui comparando uma com a outra. Agora eu vi a diferença. E talvez de tudo isso que eu esteja falando aqui até agora, talvez o ponto de atenção certo para você é prestar atenção que quando não me são dados os valores das porcentagens e apenas as porcentagens, é muito interessante e também inteligente eu usar o 100 como minha base, porque fica mais fácil para calcular as porcentagens em cima de 100. Se liga. Seguimos. Não, professor, marca a alternativa correta. Letra E, 150%. Está na tela lá. Próxima. Em um saco há 180 bolinhas, umas brancas e outras pretas, e não há bolinhas de outras cores. Das bolinhas do saco, 60% são pretas. São retiradas N bolinhas brancas do saco e então a porcentagem das bolinhas pretas do saco passa a ser de 80%. O valor de N. Entendi nada, professor. Entendeu sim. 180 bolinhas brancas e pretas. 60 são pretas. 60% de 180, 0 com 0, 0 com 0, 6 vezes 18, eu estou falando de 108. Então eu tenho 108 bolinhas pretas. E, por certo, 72 bolinhas brancas. Agora eu tenho as mesmas 108 bolinhas pretas, não é isso? Uma quantidade de bolinhas brancas que eu não sei quantas são e um total de bolitas também, que agora também eu não sei quantas são. Mas uma coisa que eu sei era que esses 108 eram 60% dos 180. E agora esses 108 são 80% de um valor que eu não sei qual é. Então, se eu vou descobrir este valor agora, deixa eu até melhorar, vai ser o meu 100%, e disto eu vou saber exatamente o que eu quero. Vou fazer aqui no cantinho, se 108 é 80%, 100% é x. Meios por extremo, 80x é igual a 10.800. X é igual a 10.800 dividido por 80. X é igual a 1.080 dividido por 8. Toma, professor. Então não faz agora. Faço sim, olha aqui, ó. 1.080 dividido por 8, 10 dá 1 vezes 8, 8. Sobra 2, baixo 8. 8, 3, 24. 24 sobra 4, baixo 0, 5. Ou seja, x é 135. Que é o 100%. Então, aqui onde está o 100%, olha aqui, ó. Se liga na magia. 135. E o que tu vai perceber agora é que essa diferença é o N. Não, professor, mas foi das bolinhas brancas. Exatamente. Aqui também é o N. Porque o N repercutiu aqui nessas porcentagens. O 108 ele não mudou. Inicialmente, 60% das bolinhas eram pretas. 108 bolinhas de 180. As bolinhas pretas não saíram do saco, o que saíram foram bolinhas brancas, N bolinhas brancas. Mas fez com que o 108 passasse a ser 80%. E 80%, que é 108, é de 135. Então a quantidade de bolinhas que saiu, N brancas, é a diferença do 180 para o 135, que basicamente dá 45. E a resposta na letra E. Olha para mim, porque essa talvez é a questão mais interessante que nós temos. Mais interessante. Porque o 108 não muda no valor dele, ele só muda na porcentagem dele. Ele era 60% de 180 e agora ele é 80% de 135. Então, se antes eu tinha 180 e agora eu tenho 135, eu arranquei 45 bolinhas ali de dentro. E essas bolinhas todas foram brancas. Foram N bolinhas. N bolinhas brancas. O valor de N é 45. Meu Deus do céu, professor. Não pode ser. Muito interessante. Eu também acho. Presta atenção. Seguimos. Caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos.
com passos iguais aos anteriores, caminhando ao ritmo de 3 passos por segundo, Alexandre percorrerá de sua casa ao colégio com 2 passos, ele levou um tempo de 20 minutos. Com 3 passos, ele vai levar um X de minutos. Agora se liga, 20 sobre X, a grande questão é, professor, se eu dou 3 passos, eu caminho mais rápido, não é? E com isso eu levo menos tempo. Isso! Olha para mim, com 3 passos eu sou mais rápido. E se eu sou mais rápido, eu chego em casa em menos tempo. 3 passos, eu sou mais rápido, eu estou dando 3 passos, sou mais rápido. Isso faz com que eu chegue em casa em menos tempo. Mais rápido, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, 2/3 vira 3 meios, e aí 3x é igual a 40, fazendo meios por extremo. X é igual a 40 dividido por 3, e aqui vem o pulo do gato. X é igual a 40 dividido por 3, dá 13, que dá 39, e sobra 1. Então, eu tenho 13 minutos. Única alternativa que tem 13 minutos, é a alternativa da letra B. Eu não preciso nem me preocupar com os 20 segundos. Em que pese, 1 minuto, não é isso? Transforma em 60 segundos, que dividido por 3 dá 20 segundos. Então, 13 minutos e 20 segundos. Letras Bs. Olha para mim. O grande lance aqui é você perceber as grandezas inversamente proporcionais. 3 passos, sou mais rápido. Antes eram 2 só. Com 3 eu sou mais rápido. E se eu sou mais rápido, eu vou chegar em casa em menos tempo. Se liga. Se liga. Próxima! Em uma unidade estudantil, há 3 turmas de aprendizes. Turma A, turma B e turma C. A razão entre os números de aprendizes da turma A e da turma B é de 6/5. A razão entre o número de aprendizes da turma A e turma C é 5/4. O número mínimo de aprendizes nessa unidade, questão muito boa. Entre A e B, eu estou falando de 6/5. Entre A e C, eu estou falando de 5/4. Posso complicar ou posso simplificar. Observe que A é o mesmo. A é o mesmo. Não, professor, um é 6, o outro é 5. Ok, mas a turma A, tem a mesma quantidade de alunos. Aqui, a proporção dela, que comparado a B é 6/5 e comparado a C é 5/4. Mas ele tem, a turma A, o mesmo número de alunos. Aí eu penso assim, peraí, mas se numa tem 5 e na outra tem 6, A devido à proporção, o MMC de 5 e 6, se 5 é primo, é só multiplicar 6 vezes 5 é 30. Então, se eu tomar a termo que A tem 30, fica fácil achar B e C. Porque na proporção de 6 para 30 é vezes 5, de 5 para 25 é vezes 5. Deixa eu até botar aqui de azul, que aí fica fácil da gente trabalhar. De 6 para 30 é vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. E aí, de 5 para 30 é vezes 6. Então, 4 vezes 6 é 24. Então, eu posso dizer que A tem 30, B tem 25 e C tem 24. Olha para mim. Qual é a ideia? A ideia é simplificar a resolução. Não é trabalhar cruzado para lá, para cá, fazer equação. Não, 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 não. Vamos simplificar o negócio. Vamos ser assertivos naquilo que precisamos. A comparado a B é 6/5. A comparado a C é 5/4. O A não muda. O que mudou foi a sua proporção. Mas se não é 6 e no outro é 5, pensa no número comum entre 6 e 5. Pô, 30, né, MMC? Então, se A tiver 30, de 6 para 30 é vezes 5. Então, B, 5 vezes 5 tem 25. E de A, 5 para 30 é vezes 6. C, 4 vezes 6 é 24. Agora, se eu somar tudo, 30 mais 25 mais 24, eu estou falando de 79 aprendizes no mínimo, e ou qualquer múltiplo desses aprendizes em 79. Poderia ser 158, poderia ser 316 e por aí vai. Nos múltiplos, tá certo? Ah, professor, mas poderia ser então 227? Poderia. Não é isso? Não, 237, que é 79 vezes 3. 237, poderia. Poderia. Qualquer múltiplo de 79 seria a quantidade de aprendizes. Mas ele pediu o número mínimo, 79. Ah,
que delícia, né? Uma maravilha. Não acho, professor. Tá bom, seguimos. 3 grandezas L, M e N são totais que L é diretamente proporcional a M e M é inversamente proporcional a N. Quando M igual a 4 e N igual a 18, tem-se que L é 60. Quando L é 45, peraí, ele disse que L é diretamente proporcional a M, não é isso? E M é inversamente proporcional a N. Então vamos lá, agora vamos lá. Quando M é igual a 4 e N é igual a 18, tem-se que L é 60, tá certo? L é 60. A devida proporção, se é 60, eu estou falando de vezes 15, não é isso? 60 diretamente proporcional a M, então quando M aumenta, L aumenta. Se M é 4, L é 60. Aí eu vou tomar essa base. Aí eu vou vir para cá. Se L é 45, presta atenção. M vai ser 3. M vai ser 3. Porque de 60 para 4 é vezes 15. E eles são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Aqui, ó, eu vou até melhorar, porque eu botei 1 sobre N e coloquei 18. Mas você não vai precisar disso. Inversamente, né? Aí eu coloquei 1 sobre N, mas não é. É muito mais na interpretação do texto. Então, M é 3, tá certo? M é 3. Agora pensa comigo. Se M é 3, N é 18. Só que elas são inversamente. Tipo assim, quando uma aumenta, a outra diminui. Aqui é diretamente. Diretamente. Então, se M é 4, L é 60. Ele disse aqui, ó, M4, L 60. É vezes 15. Então, quando L é 45, eu puxei lá. Quando L é 45, M é 3. Porque 45 dividido por 15, porque se eu multiplico, a volta é dividindo. M dá 3. Agora reserva esse M. Reserva. E não se preocupa. Agora, vamos aqui. Do 18 para o 3 é vezes 6, né? O dividido por 6, é que eu boto vezes, é que seria a seta, a flecha ao contrário, né? Mas observa, é inverso. Então, quando M aumenta, N diminui. Quando M aumenta, N diminui. É isso? Professor, só corrige ali, por favor. É verdade. A devida correção, senão a gente faz a conta errada, M é 4, tá? M é 4. Só para o senhor ficar ligado. Cadê? Tá aqui. Agora vem para o Roshito. Então, quando M é 4, 18. E aí aqui, ó, de 18 para 4, eita, pega, professor, é 4,5, né? É 4,5. Multiplica, né? Por 4,5. 4 vezes 4,5, 9, 18. Inversamente. Inversamente. Então, quando uma diminui, a outra aumenta. Ok. Essa aqui, para o 60, para o N, que eu vou ter que achar aqui, eu vou fazer na proporção. Tá certo? M, N. Se um é 4 e o outro é 18, quando o outro for 3, o outro é X. Não. Não, não, não. Não, não, não. Tem que inverter, né, professor? É. Não, professor, não é. Tu já fez ali, querido. Vezes 4,5. Só que na inversa. Olha para mim. Se de 4 vira 18, quando eu diminuir o M para 3, o N vai aumentar. O N vai aumentar. Agora pensa comigo. Vem no quadro. De 4 para 3. E aí, nesse inversamente, por um detalhe, olha na tela. Nesse inversamente, eu não posso usar vezes 4,5. Porque o vezes 4,5 era se fosse diretamente. Olha como, se eu não souber o conceito certo, eu faço uma continha bem errada. Lá do L para o M, como é diretamente, eu faço vezes 15.
né? 4 vezes 15 dá 60. Então, 45 vezes, ou dividido por 15, dá 3. Agora, no que é inversamente, eu não posso fazer isso. Não posso. Não posso. Porque aí eu vou ter um resultado errado do que deveria ser. Porque eles são inversamente. Se liga no conceito. E aí me permita apagar aqui, ó. Se liga no conceito. Era 4, passou para 3. Era 4, passou para 3. Caiu quanto? Caiu 1. Caiu 1. Caiu 1. E esse 1 é quanto comparado ao 3? Comparado ao 4, perdão. Não, professor, não é comparado ao 4. É comparado ao 3. Porque ele saiu de 4 para 3. E esse 1 comparado ao 3? 33%. Ou 1 terço. Agora, do 18, 1 terço do 18. 1 terço do 18. Professor, tô começando a achar que eu entendi o que tu quis fazer. Não, não é o que eu quis fazer, é o que tem que ser feito. Entenda, não é eu, professor, que quis fazer, é o que tem que ser feito na questão. O diretamente proporcional é fácil calcular. De 60L e M é 4, se L é 45, M é 3. Não tem boca. Agora, e aí trabalhando com o M ao N, inversamente proporcional entre eles, quando o M é 4, N é 18. Ok. E quando o M é 3? Aqui é M. E quando o M é 3, caiu para 3? Bom, ele caiu 1. 1 comparado ao 3, não comparado ao 4, porque ele caiu para 3. E aí a minha base não é o 4, é o 3. E quando o M caiu para 3, é 1 terço. E quanto é 1 terço de 18? É 6. Só que se é inversamente proporcional, o N, que outrora era 18, ele vai ficar 18 mais 6. Porque o M, presta atenção, o M diminuiu. Então, o N aumenta. Então, N é quanto? N é 24. N é 24. Que se você comparar, e aí a devida comparação correta para o inversamente proporcional, 18 vezes 4, MN, 72. 3 vezes 24, MN, 72. Observe, o 18 não é dividido por 4, é vezes 4, 72. E aí o 72 para o 3, aí sim eu dividiria, que dá o 24. Prestando atenção aqui no que diminuiu e a devida comparação do que diminuiu na base do M, que diminuiu para 3. Feito isso, tu achou o N igual a 24 e quando o N for 24, não é isso? Agora eu apago aqui. Eu somando M mais N, 3 mais 24, eu acho base de 27. Nossa, professor, essa aqui foi zica, né? Porque assim, o diretamente, suave, não é isso? Diretamente, suave. Eu resolvo e tá feito. Mas e o inverso? Pois é. Por isso que, mas de 4 para 18 é vezes 4,5. Não. A multiplicação, como eu fiz do L para o M, vezes 15, M para o L, e 64, 15, 45, 15, 3, é só no diretamente. No inversamente não vale essa volta do vezes. E o que vale? Analisar o quanto diminuiu, a base de quanto isso representa, o terço, ou 33% se você quisesse, e aumentar isso em relação ao que tinha no que é inversamente proporcional. Ou, aqui, 18 vezes 4, M vezes N, 72. O M virou 3, 72 de 3, 24, para dar o mesmo valor, porque elas são inversamente proporcionais. Você escolhe como calcula, se por aqui ou se por aqui. Se ligando nos valores 4, 18 e 3, para chegar
no 24 a base do 72 do que é inversamente, para não perder. E o que é, e também aqui, né? O inversamente aqui. E o que é diretamente, não, porque o diretamente é mais fácil. Bem mais fácil, bem mais tranquilo. É só multiplicar. Bem de querido, bem de suave na nave. Beleza? Então se liga porque essa aqui, se você não prestar atenção, você perde. E perde, não, é uma questão difícil, é uma questão mais chata. Não dá para dizer que ela é mais fácil. Não dá, professor, não dá. Do L para o M diretamente, vai. Agora, do M para o N inversamente, se eu não tiver o cuidado de analisar o que caiu e comparar ao novo M e usar isso para o 18 e aumentar no 18, porque caiu no M, vai aumentar no N. E caiu quanto? Ah, caiu o terço, porque caiu de 4 para 3, mas a base é o 3. Então, sobe quanto? Sobe um terço, do 18, vai para cima. O 6 a mais. Próxima. Em uma oficina, essa é muito boa. Nossa, mãe, essa é uma querida. Em uma oficina de artesanato, 3 artesãos fazem um total de 3 vasos em 3 dias. O número de dias que 12 artesãos levarão para fazer 12 vasos. Também é 3 dias. É só uma pegadinha isso aqui. É só uma pegadinha. Presta atenção. 3 artesãos fazem um total de 3 vasos. Então, cada artesão faz um vaso em 3 dias. 3 artesãos fazem o total de 3 vasos em 3 dias. Então, um artesão faz um vaso em 3 dias. Aí ele me vem com 12 artesãos, 12 vasos. Porra, mantida a proporção, perdão da palavra, né? É força do hábito da expressão. Poxa, se é 12 artesãos, 12 vasos, eu continuo na ideia de cada um artesão faz um vaso. Então, eu continuo trabalhando em 3 dias. Não, professor, não é possível. Não é possível. Depois daquela do LMN, direto e inversamente proporcional, que dá um relativo trabalho, agora tu vem com isso aqui. Detalhe, não sou eu, é a banca. Eu só trouxe as questões da banca. Questões trabalhosas, difíceis, capciosas, questões fáceis, tranquilas e ou mais simples. Mas que tem um quê de interpretação de texto que se tu não prestar atenção, tu perde. Fica ligado. Próxima. 3 funcionários de um escritório foram designados para digitar todos os documentos de um processo antigo e levaram nessa tarefa 8 horas e 40 minutos. Se 2 funcionários a mais tivessem sido convocados para se juntar aos outros, o tempo de digitalização. Espera lá. 3 funcionários levaram um tempo de 8 horas e 40 minutos. Eu quero saber com 5 funcionários quanto tempo eles vão levar. Pensa comigo, olha para mim. Mais funcionários, o trabalho vai acabar sendo mais rápido. Só que mais rápido quer dizer em menos tempo. Mais funcionários, o trabalho é mais rápido. E mais rápido quer dizer menos tempo. Mais rápido quer dizer menos tempo. Então, mais funcionários, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. 8 horas e 40 minutos sobre x, se é inversamente proporcional, é 5 terços e não 3 quintos. Aí eu fazendo meios por extremo, o único ajuste que eu tenho que fazer é nessas 8 horas e 40 minutos. Eu preciso colocar tudo isso ou em horas ou em minutos, mas é mais fácil colocar em minutos. Se eu estou falando de 8 horas, eu estou falando de 480 minutos, com mais 40 minutos, 520 minutos. E aí eu tenho 5x igual a 1.560 minutos. X é igual a 1.560 minutos dividido por 5. Se eu dividir 1.560 por 5, eu vou achar 15,3, 3,0, 6 dá 1, 1 vezes 5 é 5, subtrai, dá 1, 0,2. Eu estou falando de 312 minutos. Só que se uma hora tem 60 minutos, 300 minutos tem 5 horas. Se uma hora tem 60 minutos, se uma hora tem 60 minutos, 300 minutos tem 5 horas. Então, eu estou falando de 5 horas e 12 minutos. E eu estou na letra E.
Uma delegacia recebeu 55 camisetas para dividir igualmente entre seus policiais. O delegado Saraiva percebeu que, dando 3 camisas a cada policial, sobravam ainda 13 camisetas. E que, dando 5 camisetas a cada policial, no final da distribuição, 3 policiais não receberiam nada. O número de policiais dessa delegacia. Pera lá, eu tenho 55 camisetas. E eu tenho X policiais. X policiais. O X parece um alfa, né? X policiais. Se eu pegar essas 55 camisetas... Não, professor, não. Se eu pegar esses X policiais e der 3 camisetas para cada um, ainda sobrarão 13 camisetas das 55. E esse sobrarão talvez seja o grande segredo. Não é isso? Ainda sobrarão 13 camisetas. Professor? Professor, se sobrarão não seria mais? Porque aí eu tenho os 3 policiais recebendo cada uma de 3 camisetas e mais as 13 camisetas que sobraram, totalizando 55 camisetas. Isso mesmo. Olha lá. Olha para mim. Interpretação de texto. Equação de primeiro grau. O problema não é fazer a conta. Não é. O problema não é fazer a conta. O problema é entender o texto. E aí o que sobrarão é menos ou é mais? Mas vamos lá, com calma. Nós já fizemos ali, vamos fazer aqui, ó, aqui olhando para mim. Tem os X policiais. Cada um deles vai receber 3 camisetas. X vezes 3. E aí ainda sobram mais 13. Sobram mais 13. Sobram mais 13. Mais 13. E isso totaliza as 55 camisetas. Mas é que para mim o que sobrava era que estava a menos. Não. O grande lance do nosso trabalho vai ser a interpretação do texto. Volta na tela. Aí aqui ficou fácil. 3x é igual a 55 menos 13. X é igual a 55 menos 13 é 42, dividido por 3, x é igual a 14. Então eu tenho 14 policiais. Agora vamos provar isso. 14 vezes 3, 42, mais 13, 55. E 14 vezes 5, porque ele disse, dando 5 camisetas, 3 policiais não receberiam nada. É verdade, porque 14 vezes 5 é 70. Só que eu só tenho 55 camisetas. Então, se eu só tenho 55 camisetas, 55 dividido por 5 dá 11. Não é isso? Dá 11. E se sobram ainda 3 policiais sem nada, 11 mais 13 dá 14 policiais. Professor, veja bem. Então, ao invés de eu fazer 3 vezes x mais 3 igual a 55, eu poderia pegar 55 dividido por 5, que dá 11. Então, eu dei camisetas para 11 policiais e sobram mais 3 policiais, totalizando 14 policiais. Isso mesmo. Poderia fazer assim também. E aí você tem, olha para mim, uma outra forma de fazer. Ou 3 vezes x mais 13 igual a 55, ou 55 dividido por 5, que dá 11, só que aí sobram mais 3 policiais sem receber nada, mais 3 policiais, totalizando 14 policiais. Meu querido, assim fica fácil da gente trabalhar, assim fica uma delícia. Se fica fácil uma delícia, só vamos fazer. Só vamos fazer. Porque com certeza vai dar certo. E se não der, nós damos jeito. Show? Próxima. João tem hoje 22 anos. Lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia, a sua irmã disse para ele, eu tenho metade da sua idade. Opa, pera lá. Nesse caso, nesse mesmo dia, quando Maria tiver 35 anos, João terá. Vamos com calma. João hoje tem 22. Lembrou que há 8 anos, 22 menos 8 dá 14. 14. Então, João, 14. Sua irmã Maria disse, eu tenho a metade da sua idade. Então, Maria tem 7. Metade de 14 é 7. Maria tem 7.
Nesse mesmo dia, quando Maria tiver 35, então Maria saindo de 7 para 35 é mais 28. Então, João saindo de 14 mais 28, ele chega em 42 anos. 42 anos. Quando Maria tiver 35, João tem 42. Porque por um detalhe, e apenas por um detalhe. E aqui é a equação também, tá? A diferença de idade entre eles é de 7 anos. Em qualquer tempo, a diferença de idade entre eles é de 7 anos. Hoje João tem 22. Lembrou que há 8 anos, quando ele tinha 14, sua irmã disse, eu tenho metade da sua idade. Então, se João tinha 14 e a irmã tinha 7, a diferença entre eles é de 7, não é da metade. Quando ele fizer 16, ela não vai ter 8. Quando ele fizer 18, ela não vai ter 9. Não, não é a metade. É a metade quando ele tinha 14 e ela tinha 7. E a diferença de idade entre eles é de 7 anos. Sempre. Quando ela tiver 35, ele tem 7 anos a mais. 42. Não. E eu achei que ia botar um x para lá, um x para cá. Pois é equação em primeiro grau, mas que a gente resolve só observando as informações. O valor de x que satisfaz a equação. Deus mío, o que faremos? Resolveremos. 1 sobre 2 menos x sobre 4 é igual a 2 quintos menos 1 terço. Se liga, trouxe esse terço para o outro lado. Agora eu vou ter 1 sobre 2 menos x sobre 4. Eu não vou desenvolver isso aqui agora embaixo, fica tranquilo. Aqui dá 15, MMC de 3 e 5, são primos entre si e primos também. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, menos 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. Então eu tenho 1 sobre 2 menos x sobre 4 é igual a 1 sobre 15. Se os numeradores são iguais, basicamente eu tiro, e eu sobrei com 2 menos x sobre 4 igual a 15. Não. Sim. Aí eu tenho menos x sobre 4 é igual a 15 menos 2. Então, menos x sobre 4 é igual a 13. Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho x sobre 4 é igual a menos 13. X é igual a, me permitam, meios por extremo, menos 52. Não, professor, não. Menos 52, menor que menos 20. Não. Duvido. Mas eu duvido. Duvido. Não, professor, não é possível. Observe a conta. Trouxe 1 terço, fiz a devida conta, deu 1 quinto, numeradores iguais, joguei para lá, passei o 2 para o outro lado, deu 13, menos x sobre 4 igual a 13, é x sobre 4 igual a menos 13, x igual a menos 52. Deus santo, não é possível. Duvido, professor, mas de novo, não duvide. Quando eu jogar menos 52 aqui, menos 52 dá mais 52, dividido por 4 dá 13. 2 mais 13 dá 15. 1 terço mais 1, 15, basicamente é 5, né? 5, 15, mais 1, 15, dá 6, 15, que é 2 quintos. Não duvide. Confie no que você fez. Aí o grande lance não é nem achar o menos 52. Menos 52 tu achou. Conferiu, deu certo. É achar ali nas alternativas. Maior que 10, entre 0 e 10, entre 0 e menos 10, entre menos 10 e menos 20, ou menor que menos 20. O menos 52, menor que menos 20, mas bem menor. Lá para trás. A questão dos números. Próxima. Madalena comprou, numa certa semana, 2 kg de carne de patinho e 1 kg de carne de frango e pagou 92. Na semana seguinte, os preços ainda eram os mesmos, ela comprou 1 kg de carne e 3 kg do mesmo frango, pagando 76. Se Madalena comprasse 1 kg de carne e 1 kg de frango, pera lá, 2 de carne mais o 1 de frango, pagou 92. Agora, se ela comprar o 1 de carne mais 3 de franguinho, ela paga 76. E eu quero saber quanto é a carne mais o franguinho. Preciso achar o preço de individual de cada um? Não! Nesse caso dessa questão, não. Porque quando eu somar as duas equações, eu vou ter... eu preciso, professor. É que eu achei que eu ia achar
4 de carne mais 4 de frango igual a 168. Eu achei. E aí, quando eu dividi isso por 4, eu ia achar 42. Mas nem tem 42, porque é 2 mais 1, 3, e 1 mais 3, 4. Então, eu vou ter que, sim, fazer uma conta aqui um pouco diferente. E vou ter que achar, sim, o valor da carne mais o valor do frango. Consigo fazer isso? Muito facilmente. De que forma, teachers? Da forma que você achar melhor. Eu vou fazer aqui por menos 3, multiplicando. Aí eu vou ter menos 6 carne, menos 3 frango, igual a menos 276. Aí eu vou ter uma carne mais 3 frango igual a 76. Agora eu vou somar, 3 frango com 3 frango vai embora, porque um mais outro é menos. Aí ficou menos 5 carne é igual a menos 200. Porque menos 276, 276. Se eu multiplicar por menos 1, basicamente eu vou ter que a carne é igual a 200 sobre 5. E a carne é igual a 40. Bom, se a carne é igual a 40, aqui tem uma carne só. Fica fácil de eu trabalhar. Eu vou ter 3 frangos é igual a 76 menos 40. O frango é igual a 36. 3 frangos é igual a 36. E, portanto, o frango é igual a 36 sobre 3. O frango é igual a 12. Agora, se a carne é 40 e o frango é 12, isso dá 52. 52. 52. Duas carnes, 80 mais 12 frango, 92. Uma carne, 40 mais 36, 3 frangos, 76. Tá feito o franguito e a carnita. Achei por sistema de equaçãozinha os valores e foi. Achei que daria para fazer mais rápido, né? Carne mais frango. Se quando eu somasse as duas, tivesse 4 carnes mais 4 frangos. Mas não tinha, era 3 carnes mais 4 frangos. Aí não dava. Aí não dava. Aí tem que fazer o jeito que vai chegar no valor da carne, no valor do frango e somar. Olha essa. Considere o sistema linear. Sabe-se que x mais y é maior que 100. O menor valor inteiro de z. O menor valor... Olha que questão capiciosa. Olha aqui questãozinha capiciosa. Ele diz que x mais y é maior que 100. E eu quero os valores de z. Deus santo, o que nós fazemos? Deus santo. Se eu multiplicar aqui por menos 2, o que é que vai vir para mim? Menos 2x, menos mais 4y, menos 2z, igual a menos 8. Se liga. Se liga. Menos 2x mais 4y. Aí aqui fica menos 3x mais y mais 2z igual a 3. Quando eu somar essa bagaça, menos z vai embora. E o que sobrou aqui foi menos 5x mais 5y igual a menos 5. Quando eu simplificar tudo isso por 5, se liga nisso aqui, que é aqui que está bonito. Quando eu simplificar tudo isso aqui, eu vou ter menos x mais y igual a menos 1. E agora, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter que x menos y é igual a 1. E aí, o que eu sei é que x mais y é maior que 100. Maior que 100. Só que se ele está me pedindo o menor valor, eu vou pegar o primeiro valor maior que 100 para x mais y. Vou pegar o primeiro valor, mas o primeiro valor, o primeiro. E aí, esse sistema vai virar x menos y igual a 1 e x mais y igual a 101. Quando eu somar, o y cai com y, 2x é igual a 102. E o x é igual a 102 dividido por 2, e o x é igual a 51. Não é isso, professor? Isso, 51. Se o x é igual a 51, se o x é igual a 51, 51 mais y é igual a 101. Y é igual a 101 menos 51. Y é igual a 50.
Agora pensa comigo. 51 menos 50 dá 1. 51 mais 50 dá 101. X mais Y é maior que 1. Agora vamos para o menor valor, dz. Aí tu escolhe qualquer uma das duas equações para a gente trabalhar. Qualquer uma das duas equações. Vem para essa. Vamos até botar de outra cor, né? Vamos até botar de vermelhito. Aí eu tenho x, 51, menos 100, porque é 2 vezes 50, menos 2 vezes 50, mais z, igual a 4. Aí eu tenho z, menos 49, igual a 4. Z, igual a 4, mais 49. Z, igual a 53. Z, o menor valor, 53. Se tu jogar na outra equação, tu vai achar a mesma coisa. Mas não tenha dúvida que você vai achar a mesma coisa. Mesma coisa. Vai achar 106 dividido por 2, 53. Não tem segredo. Ou tem. Aqui, ó. X mais Y maior que 100. Basicamente, x mais y igual a 101. O primeiro valor maior que 100 ali. 101. Resolve um novo sistema. Observe que de um sistema eu fiz outro sistema. Professor, olha para mim. Porque esse sistema não é de primeiro grau. Ele é sistema de primeiro grau. Com duas equações. Ah, mas tem o z. Sim, mas o z eu tirei. No primeiro plano, quando eu multipliquei lá no início por menos 2, o z eu já tirei. E fiquei só com x e y. Aí achei o x, achei o y. E depois eu voltei para achar o z. Não me diga que não faz parte do sistema de equação de primeiro grau. Porque faz. E dá para resolver. Não do jeito mais tranquilo, nem talvez do jeito mais fácil. Mas dá para resolver. E você sabe que dá. E você vai. Próxima. Alberto tem 2 filhos cujas idades têm 1 ano de diferença. Hoje, a idade do pai é o triplo da soma da idade dos filhos. E daqui a 22 anos, a idade do pai será igual à soma da idade dos filhos. Então, pera lá. Alberto e o filho 1 e o filho 2. Se o filho 1 tem x, o filho 2 tem x mais 1. A diferença de idade é de 1 ano. Seja para menos ou para mais. A diferença de idade é de 1 ano. Então, um tem x, o outro tem x mais 1. Professor, mas não seria x menos 1? Oh, meu Deus, não complica. Pode ser mais 1 ou menos 1, tu escolhe. A diferença é de 1 ano. Tu escolhe. Aí ele diz, hoje, a idade de Alberto é o triplo da soma, ou seja, a idade de Alberto. Vamos chamar de A. A idade de Alberto é o triplo da soma. Deixa eu somar aqui a idade dos filhos, que eu já coloco o resultado. 2x mais 1. É o triplo da idade. 2x mais 1. A idade de Alberto. A idade de Alberto. Hoje. Daqui a 22 anos. Daqui a 22 anos. Alberto mais 22. Lógico que é daqui a 22 anos. E aqui vem o grande pulo do gato. O grande pulo do gato. Daqui a 22 anos, a idade do pai será igual à soma da idade dos filhos. A soma da idade dos filhos vai ser x mais 22 mais x mais 1 mais 22. Esse é o pulo do gato. Ou mais especificamente aqui e aqui. Hoje, ela é o triplo. Está aqui, o triplo. Daqui a 22 anos, a idade de Alberto será igual à soma da idade dos filhos. Um vai ter x mais 22, o outro vai ter x mais 1 mais 22. Agora está fácil. Ele quer saber o A, mas vamos ter que primeiro achar o x. A mais 22 é igual a x mais x, 2x, 22 mais 22, 44, mais 1, 45. O A é 3 vezes 2x mais 3. Em outras palavras, o A é 6x mais 3. Então, 6x mais 3 mais 22 é igual a 2x mais 45. Joguei o 2 para cá, 6x menos 2x, não é isso? É igual a 45 menos 25. Quando eu vier para cá,
4x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 4, x é igual a 5. Muito bem, muito bem, muito bem. Se x é igual a 5, um filho tem 5, o outro tem 6, e Alberto hoje teria, Alberto teria 33. Hoje Alberto teria 33. Não é isso? Hoje Alberto teria 33. A idade de Alberto, hoje, ela é o triplo da idade dos filhos. A idade dos filhos, 5 mais 6, dá 11. O triplo de 11. Tá aqui, ó. Aqui é a idade de Alberto hoje. Hoje. A, 3 vezes 5, 30, mais 3, A é igual a 33. Os dois filhos somados têm 11, Alberto tem o triplo. Olha para mim. Bem de querido. Bem de querido. Professor, aí daqui a 22 anos, Alberto tem 55. E um filho vai ter 5 mais 22, 27. E o outro vai ter 5 mais 22 mais 1, 28. E 28 mais 27 é 55. Dá para provar ainda. Dá para provar. Porque daqui a 22 anos o que tem 5 tem 27. E o que tem 6 tem 28. E 27 mais 28 é 55. E Alberto, que hoje tem 33 mais 22, 55. Ó que lindo. Para frente. Opa. O gráfico a seguir mostra a evolução da população brasileira até 2010. O período em que houve o maior crescimento populacional em termos absolutos, bom, de 9,9 para 14, eu estou falando de 4,4. De 14,3 para 17,4, eu estou falando de 3,1. E é um por um assim, professor? É. Aí de 17,4 para 30,6, eu estou falando de 13,2. Eita, pega. Aí aqui, de 30 para 41 é 11, de 41 para 51 é 10, de 51 para 70, nós estamos falando de 19. 18, né? Porque é 51,9. Vamos botar aqui 18. Vamos. Aí, de 70 para 93, nós estamos falando de 23. Eita, pega! Aí, de 93 para 119, nós estamos falando de 6,26. Aí, de 119 para 146, nós estamos falando de 27. E de 146 para 169, nós estamos falando de 23. E de 169 para 190, nós estamos falando de 21. Ou seja, o maior crescimento, se eu analisar aqui os valores, foi esse aqui, ó, de 27. De 119 para 146. Não é isso? De 27,8. E esses valores estão entre 1980 e 1991. 1980 e 1991. Não, professor, não é só isso. Olha para mim aqui, meu querido. Análise de gráfico ou tabela é isso. Nesse caso aqui, por certo e por óbvio, ele pediu o maior crescimento absoluto. Faz a diferença ano a ano. A maior diferença que tu teve foi entre 80 e 91, que deu 27,8, inclusive. Eu só botei o 27 ali mesmo, 27,8. Foi o maior crescimento absoluto. Então, é só marcar de 1980 a 1991. É, professor, mas fácil assim mesmo. Mas assim. Assim. Confia. Próxima. Na feira, a barraca do pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana por 13. Sabes que o pastel custa R$3 a mais que o caldo de cana. Então, o pastel mais o caldo de cana é 13. O pastel é o caldo mais 3, mais o caldo é igual a 13. Então, 2 caldo é igual a 13 menos 3. O caldo é igual a 10 dividido por 2. O caldo é igual a 5. Se o caldo é igual a 5, o pastel, que é o caldo mais 3, o pastel é igual a 8. Não. Sim, o pastel é igual a 8. Um pastel mais um caldo de cana é 13 pila. O pastel custa R$3 a mais que o caldo. Se o caldo custa 5, o pastel custa 8. 8 mais 5 dá 13. Nossa, professor, olha para mim aqui. Podia vir só assim, né, as questões. Mas assim, bem queridona. Mas bem nesse tipo assim que nós não tinha muito trabalho para fazer. Pois é.
Podia. Mas eu não sei se vai. Opa, aqui. Em um grupo, volte na tela, de profissionais de saúde, para cada homem há 2 mulheres. E o número de profissionais de enfermagem é igual ao número de profissionais de medicina. Os profissionais citados são os únicos do grupo. Sabe-se que há 20 profissionais de medicina mulher e 8 profissionais de enfermagem homem. O número de profissionais de enfermagem mulher. Em um grupo de profissionais de saúde, para cada um homem, há 2 mulheres. E o número de profissionais de enfermagem é igual ao número de profissionais de medicina. Os profissionais citados são os únicos do grupo. Há 20 profissionais de medicina mulher, ou seja, 20 mulheres. Não é isso? Se no grupo, para cada um homem tem 2 mulheres, então, se só na medicina, vamos pensar aqui, ó, só na medicina, tentando fazer um trabalho mais simplista. Se tem 20 mulheres, eu teria 10 homens aqui, minimamente. Minimamente. Eu teria 10 homens ali, para manter essa relação de a cada um profissional homem a 2 mulheres. Aí ele diz que os profissionais que estão no grupo são os únicos e os 8 profissionais de enfermagem homem. 8 profissionais de enfermagem homem. Para manter essa proporção, teria que ter 16 mulheres. Só que preste atenção, porque aqui vem o pulo do gato. Aqui vem o pulo do gato. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Ele diz que o número de profissionais de medicina é igual ao número de profissionais de enfermagem. E aqui eu estou falando de 30 e aqui eu estou falando de 24. O que não bate os valores. Professor, é verdade. Não bate os valores. Há 20 profissionais de medicina mulher e 8 profissionais de enfermagem homens. Atenção, atenção, atenção. Para você não se perder. Aqui eu usei a proporção de forma individual. Individual. Só que é o 1:2 no grupo. É de 1:2 no grupo. Professor. No grupo. No grupo. Entendi. Entendi. No grupo. E o número de enfermeiros ou de enfermagem é igual ao grupo de medicina. Então está bom. Ele quer o número de profissionais de enfermagem mulher. Bom, nessa proporção de 1:2, eu preciso ter uma quantidade par de pessoas. Sabidamente. Porque, será, professor? Será que vai dar uma quantidade par de pessoas? Bom, vamos apagar aqui a quantidade de enfermeiras e a quantidade de médicos. E vamos deixar os valores que nós temos iniciais e vamos apagar aqui. Muito bem. Agora, dentro dessa estrutura que ele me passa pelas quantidades, e aqui, ó, X e X. Então, dentro desse cenário, eu vou trabalhar. Só que agora, eu vou colocar aqui, ó, mulher. E eu vou colocar aqui, ó, homem. Aí, o que que eu tenho? Total de mulheres. Mulheres mais 20. Não é isso? Total de homens. 8 mais homens. Certo? Aí, dentro dessa estrutura dos homens pelas mulheres, 1:2, eu vou pegar esses valores. E aí, eu vou colocar que 8 mais homens é igual a mulheres mais 20. E 1:2. E eu tenho essa estrutura. A última coisa que eu preciso pôr, e preciso me lembrar, é que o 8 mais M é igual ao 20 mais H. O 8 mais M é igual ao 20 mais H. Essa parte aqui, ó. Os profissionais de enfermagem, 8 mais M, é igual a 20 mais homem. Lembrando que aqui são 20 mulheres e 8 homens. Aí eu estou usando o homem por H, mulher por M. Como eu sei que tem 20 mulheres médicas, 20 médicas, eu não boto 20 M, eu boto só 20. Pronto. Agora eu vou fazer meios por extremo, na proporção,
e vou calcular. Eu vou ter mulheres mais 20 igual a 16 mais 2H. Exatamente. Aí você escolhe o que você quer isolar. Escolhe o que você quer isolar. Agora só presta atenção para você isolar certo o que vai resolver a sua vida. Ele pediu o número de profissionais de enfermagem mulher. Ou seja, o que eu quero saber é o M. Então, eu vou isolar o H. Nessa conta aqui, o H basicamente é 8 mais M menos 20. Ou seja, o H é mulheres menos 12. E eu vou trazer para cá. Mulheres mais 20 é igual a 16, 2 vezes M menos 12. Ou seja, eu estou falando de 2M mais 2M menos 24. Trabalhado em cima disso, ficou fácil para eu resolver minha vida. M mais 20 é igual a 2M menos 8. Passa o M para cá, o 8 para lá. Fazendo aqui uma conta mais fácil. Eu vou trazer o M para cá e o 8 para lá. Então, vou ficar 20 mais 8 é igual a 2M menos M. M é igual a 28. M é igual a 28. Duvido, professor? Vamos duvidar. Se eu colocar aqui 28, ao todo eu estou falando de 36. Se eu colocar aqui 36, porque são iguais, eu estou falando aqui de 16. Quando eu somar 8 mais 16, eu estou falando de 24. 28 mais 20, eu estou falando de 48. A cada um homem tem 2 mulheres. Olha para mim. Um trabalho desgraçado. Porque eu tenho que chocar os homens com as mulheres, e na proporção de 1 para 2, e fazer uma equação que eu tenho homens e mulheres. Mas presta atenção na pergunta. Ele quer saber o número de enfermeiras, mulher? Resolvemos, 28. Se ele perguntasse o número de homens, médicos, 16, acharíamos também. Dentro da proporção, a montagem da equação para trabalhar. Professor, eu vi que no começo da questão, tu tentou adivinhar o valor. Eu posso fazer isso? Pode. Mas às vezes tentar adivinhar o valor vai dar mais trabalho do que achar o valor por equação. Realmente, no começo eu tentei te levar para, vamos tentar adivinhar 20, tem que ter 10, aí 8, 16, mas aí não fechava a conta, porque aí dava 30 de um lado e dava 24 do outro. E aí? Não fechava a conta. Ah, mas aí subia para 36 e mas como que subia para 36? Tipo, não era o caso de. A questão de ir testando. E aí o grande lance. Ele não disse que individualmente no grupo de enfermagem ou no grupo de medicina, para cada um homem tem 2 mulheres. Ele disse no grupo todo. Tanto que eu achei no grupo todo 24 homens e 48 mulheres. No grupo todo. Mas depois que eu fiz a equação. Então, o que eu te levei aqui é o seguinte. Podemos tentar, podemos experimentar. Mas, às vezes, equacionar vai me levar mais rápido à solução do problema. Na devida proporção dos homens e mulheres, na montagem dos homens mais as mulheres, para o que eu precisava fazer. E resolver. E resolvemos. Beleza? Então, vamos na tela para a gente trabalhar aqui em mais questões. Nossa, professor, já estou cansado. Não está cansado. Vamos. Mário e Jorge jogam um jogo de perguntas e respostas. Cada jogador escolhe um número de perguntas que deseja responder e, a seguir, as perguntas são apresentadas sequencialmente. Para cada resposta certa, o jogador ganha 5 pontos. Para cada resposta errada ou pergunta não respondida, o jogador perde 3 pontos. Mário escolheu responder 20 perguntas e acertou exatamente 14 delas. Espera lá. Se ele escolheu 20 e acertou 14, errou 6. Se ele acertou 14 vezes 5, 70. Se ele errou 6 vezes 3, menos 18. Ele fechou com 52 pontos. Ele fechou com 52 pontos. Para cada acerto, ganha 5. Para cada erro não respondido, perde 3. Jorge escolheu 28. 28. E fez o mesmo número de pontos. Então, aqui é a questão. X mais Y igual a 28.
Os acertos, 5x. Os erros, menos 3y, igual a 52. A pontuação. Sisteminha de equações, multiplica por 3. 3x mais 3y é igual a 84. 5x menos 3y é igual a 52. Somei, somei. Y com y vai embora. Ficou 8x igual a 136. X é igual a 136 dividido por 8. X é igual a 81,17. Então, o número de perguntas que Jorge acertou foi 17. Eu duvido, professor. Não duvide, porque de 28 perguntas, se ele acertou 17 vezes 5, ele acertou 85. E, obviamente, ele errou 11 vezes menos 3, me permita aqui, vezes menos 3, ele perdeu 33. E quando eu fizer o rescaldo, dá 52. Olha que beleza! É sisteminha de equação. O professor não sabia nem para onde ia esse negócio. Até achei os pontos lá de quem foi? O primeiro? Mário. Até acertei, fez 52 pontos. E o Jorge? Acertos mais erros, 28 questões. 5 vezes o acerto, menos 3 vezes o erro, igual a 52. Mesma pontuação. Top da balada, né? Próxima questão. Um grupo de 10 amigos, em que o mais novo tem 55 anos, constatou-se que a média de suas idades era 64. Se o mais novo e o mais velho saírem do grupo, a média dos 8 restantes continua sendo 64. Eu quero saber a idade do mais velho. 10 amigos, o somatório de 10 amigos, a média é 64. Então, o somatório de 10 amigos dá 640. Não é isso? Muito bem. Aí, depois disso, o somatório de 8 amigos continua sendo 64. Lembrando que eu tirei o mais novo e o mais velho. Então, o somatório, vou até botar como somatório linha, vai ser 64 vezes 8, nós estamos falando de 480, não é isso? 64 vezes 8. 2, 3, 48 e 3, 51. 512. Observe, e apenas observe, o total, somados com o mais novo e o mais velho, 64 a média, 640. O total, tirados o mais novo e o mais velho, 512. Então, só que o mais novo já tem 55. Então, o mais velho mais 55 é igual ao total de todos eles, menos sem eles. Então, x mais 55 é igual a 8, 2, 128. X é igual a 128 menos 55. Se liga, olha para mim aqui, olha para mim. O mais velho mais o mais novo. A soma deles dois é a diferença da média de todos eles pela média de 8 deles, tirados exatamente o mais novo e o mais velho. Todos eles juntos, a média é 64, ou seja, a soma de todos eles é 640. Tirado o mais novo e o mais velho, a média deles é 64 também. Então, a soma dos outros 8, tirando o mais velho e o mais novo, dá 512. Então, a diferença de 640 menos 512 é a soma da idade do mais novo com o mais velho, 128. E aí o mais novo já tem 55. Quanto tem o mais velho? Tá lá. O mais velho vai ter 73 anitos. Letra E. Trabalhadas as médias, conforme nós precisamos para o que queremos. Presta atenção. Todos eles, 64, são 10 deles, 640. 8 deles também dá 64, mas tirados o mais novo e o mais velho. Então, a soma do mais novo mais a soma do mais velho é a diferença de todos eles e sem eles. Ajustei e achei a idade do mais velho tranquilamente. Beleza? E encerramos também, porque eu sei que você já não aguenta mais e nós fizemos bastante coisa daquilo que você precisa para resolver. Presta atenção no que tem que ser feito, como tem que ser feito, e eu tenho certeza absoluta que você vai garantir os pontos que você precisa para passar no seu concurso. Tamo junto!
Valeu! E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.